Oi, tudo bem? Tudo Eu tava bom? com o enxergo melhor. Tudo bem? Chegou então aqui? Chegamos. E eu já vi um gatinho aí. Ai, meu Deus, eles não deixam em paz. São quantos? 2. Eu tenho 4. Nossa. Aí quando a gente vem pro computador, eles ficam, né? Entre a gente e a Mas eles tela. adoram, imagina. Com certeza. Eles querem. Mabel, me conta, como você foi parar nessa? Você sempre quis fazer dublagem, narração? Como foi? Na real, eu queria, quando criança, ser artista, mas nunca deu. Não deu para fazer, meus pais não investiram, não tinha como. E aí eu desencanei, fiz magistério, casei super nova, engravidei super nova, e aí quando eu estava amamentando a minha filha mais velha, eu vi um anúncio no jornal de curso de dublagem, e eu entrei em contato, fui fazer uma aula, sabe Deus por quê? Eu sempre falo que foi um anjo que me soprou no ouvido, tipo assim, eu não estava no meu caminho, aí aquele anjo foi, sabe? Falou assim, deixa eu trazer ela de volta. E aí, quando eu fiz a aula, o professor falou para mim, perguntou para mim se eu já tinha feito aquilo antes, porque parecia muito natural para mim. Aí eu falei, eu não fiz nada, não sou artista, nada. Ele, nossa, mas isso é muito fácil para você, é muito natural. E a partir daquele momento, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu falei que eu queria fazer dublagem na vida, depois eu descobri que tinha que ser atriz para ser dubladora, eu não era. E aí eu fui ser atriz para ser dubladora. E aí, a partir daí, só sosseguei quando fui contratada pela Herbert Richards. E depois disso também virei diretora de dublagem, comecei a dar aula de dublagem muito rápido e as coisas foram acontecendo de maneira muito rápida. E aí, 4 anos atrás, eu, junto com a Rayane, minha esposa e minha sócia, a gente abriu a Sociedade Brasileira de Dublagem, onde a gente coloca os nossos cursos, que é o curso de dublagem e o de tradução para dublagem, de maneira presencial e online na nossa escola. Ah, que ótimo. Então você se encontrou. Não, total, assim, virar atriz para ser dubladora e depois todo o leque que se abriu, né? Eu fiz e faço televisão, cinema, teatro, publicidade. Eu também não paro nunca de estudar, fazer um monte de curso de reciclagem, de tudo que você possa imaginar. Vou para fora, estudo. Então, assim, essa coisa da inquietação, de sempre querer mais, querer estudar, de querer melhorar, isso foi acontecendo. E quando eu vi, eu estava fazendo tudo isso aí que você falou. Dá para ver que você trabalha. Entendeu? É, mas isso é uma sorte, né? Se encontrar, assim, descobrir uma paixão, assim, né? Uhum. Eu sempre falo que para os meus alunos e quando eu dou entrevista ou para as pessoas que eu converso, que é de ver o que você gosta mesmo e aí investe nisso. Porque aí tá tudo certo. Porque aí todo o empenho que você vai ter que ter, todas as horas de estudo, as noites sem dormir, os trabalhos, os investimentos, tudo vai valer a pena porque é em cima de uma coisa que você gosta. Agora, imagina você ter que fazer tudo isso em cima de uma coisa que você não curte, É, né? não dá. Não dá. Então, assim, ver uma coisa que você de fato goste, manda ver, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Como que, então, para começar, né? Supõe que, beleza, a pessoa já chegou aí, descobriu que adora, fez um curso, se apaixonou. Conseguiu o DRT, né? Que eu sei que é uma questão também. Aí depois, qual que é a próxima etapa, assim? Onde que eu vou procurar trabalho? Onde que eu vou me colocar na internet, aparecer? Bom, para você fazer os cursos de dublagem são cursos livres. Então, você não precisa ser DRT, você não precisa ser ator com DRT para fazer o curso. Para fazer o curso, qualquer pessoa pode fazer. Para você entrar no mercado de trabalho, aí sim, você precisa ser ator profissional com DRT, né? E aí, uma vez que você. Aí eu sempre, quando me perguntam, então o que eu preciso fazer para dublar? Eu sempre explico: ser ator profissional, né? Porque senão você não consegue trabalhar, e saber dublar. E aí, o saber dublar significa você fazer quantos cursos você achar necessário para que você saiba. Você assistir lá a dublagem que você fez no curso e você falar, uau, essa dublagem tá boa, podia passar na sessão da tarde, é porque você tá pronto para se jogar no mercado. Aí a pessoa, então, depois de conseguir, então, os cursos, o DRT, descobriu Aprende que a tem talento, dublar. aprendeu, tá sabendo fazer, e aí?
aí ela tem que ir falar com cada um dos estúdios, porque hoje em dia, nos últimos anos, se já era um número razoável, estamos falando de mercado que existe desde os anos 60 no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Agora, recentemente, eu sei que tem alguns outros estados do Brasil que tá tendo dublagem também, que estão tendo dublagem também. Maravilha. Mas o mercado propriamente dito, ele existe no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aqui em São Paulo tem um pouco mais o número de estúdios é maior do que no Rio. Beleza. Então você aprende, você é ator profissional, você já aprendeu, fez quantos cursos você achou necessário. Maravilha. Agora você precisa entrar em contato com cada um desses estúdios, porque eles precisam saber que você existe. Né? O mercado já está aí bombando, trabalhando, efervescente, sem você. Para saber que você existe, tem que dar um jeito de chegar neles. E hoje em dia, a forma de chegar nos estúdios, antigamente eu conseguia dar mais uma receita de bolo para os meus alunos, sabe? Era mais cartesiano o negócio. Hoje em dia, realmente cada estúdio faz de um jeito. Então, tem estúdio que você entra em contato por e-mail e fala assim, me faz aqui, preenche seu cadastro, que a gente de tempos em tempos está fazendo uma audição para essas pessoas que preencheram os cadastros, e fazem mesmo. Tem estúdio que fala assim, me manda um pedaço de um áudio da sua aula de dublagem, porque eu preciso ver sua voz e ver sua interpretação. Tem estúdio que fala, olha, no momento a gente está de portas fechadas, mas mês que vem a gente está marcando o que eles chamam de estágio. Você vai poder vir frequentar e assistir, e depois fazer um teste. Então, cada estúdio é de um jeito. E aí você vai entrando em contato de tempos em tempos, faz aquela listinha, entra em contato com todos eles, passa um tempo, entra em contato com todos eles. Eu sempre falo que na dublagem, mas na verdade, como em qualquer profissão, quem consegue ficar no mercado são os mais persistentes. E aí eu falei que eu estava indo lá pela primeira vez, que eu tinha acabado de fazer curso de dublagem, queria ver se eu podia fazer um teste, preencher meu cadastro. Ele me olhou, ele me ouviu, aí falou assim, minha filha, eu posso ser honesto com você? Eu falei, por favor. Eu lembro que na época eu tinha 21 anos, por aí, 21, 22. Ele, no seu perfil, já tem tanto. E eu não vou deixar de escalar quem eu já conheço, que tem o seu perfil, para escalar você que eu não conheço. Então, assim, nem tenta vir aqui. Ai. Se eu desistisse ali, eu tinha tudo para desistir ali, na verdade. Imagina, você ouve de um diretor das antigas, isso é para sua autoestima ir lá embaixo e nunca mais você bater na porta daquele estúdio. O que eu fiz? Chorei, respirei. Na semana seguinte, voltei lá. Olha, e voltei na semana lá, seguinte? Na semana seguinte. E voltei lá até conseguir entrar, até conseguir falar com alguém, até conseguir fazer meu cadastro, até conseguir trabalhar. E foi um estúdio de dublagem onde eu fiz grandes coisas. Trabalho até hoje, apesar de ser no Rio, agora morar em São Paulo. Até hoje eu vou ao Rio trabalhar lá. Imagina se eu não tivesse voltado na semana seguinte. Entendeu? Então é assim, você tem que saber como levar a sua vida, saber que não você vai levar, mas e aí o que você quer da sua vida? É o não que vai te paralisar? É o não que vai te fazer desistir? Ou o não vai ser uma mola para você ir adiante? É claro que no primeiro momento bate desespero, bate desânimo, você chora, todo seu investimento, sua vida, o dinheiro que você não tem para estar lá toda semana. Eu não tinha. Eu era nesse nível. Eu comia marmita na escola que eu dava aula. E pegava 2 horas de ônibus para poder chegar lá. E depois mais 2 horas e meia para chegar em casa, com uma filha pequena me esperando para eu amamentar. Então, assim, eu ouvi essa resposta. Eu tinha todos os motivos do mundo para desistir, sabe? Eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém na dublagem. Era muito longe de onde eu morava, era muito longe de onde eu dava aula na escola, era muito longe de tudo. Então, assim, eu tinha todo um marido que falava: você tem certeza que você vai lá de novo? Ai, sabe? Então, assim, eu tinha tudo para desistir. Mas era realmente aquilo que eu queria para mim. Depois de tanto investimento, de tanto estudo, eu não ia parar. Não fazia o menor sentido, sabe? Então, assim, é isso que eu mostro para os meus alunos, é isso que eu falo para as pessoas. É um não que vai te vai fazer você desistir. É realmente alguém te falar assim, o mercado é uma panela, nem tenta. E aí você realmente não vai tentar? É isso mesmo? Jura? Sabe? Mas e aí, agora que você levantou essa questão polêmica que eu ia falar? É uma panela ou não é? Como que é? Dá para entrar? As pessoas que estão lá,
A grande maioria, né? Não vou falar de todas, tem pessoas que não são assim mesmo. Mas tem uma parte lá que realmente não quer. Tem uma parte. Em compensação, tem uma outra parte que fala assim: você é bom, você é boa, pode vir. Entendeu? E são com essas pessoas, são nesses lugares que a gente consegue começar. Assim como aconteceu comigo lá atrás. Nessa que eu te contei, na Delarte, por exemplo, eu fui num outro estúdio que era bem pequenininho e estava começando. Naquele estúdio, eles me receberam, fizeram um teste, fizeram uma amostragem. Na semana seguinte, eles me escalaram. E aí, eu estava toda semana naquele estúdio, pequenininho. Uhum. Mas eu estava trabalhando toda semana. Então, assim, enquanto eu estava levando os nãos nas grandonas, por enquanto, tinham aquelas que estavam me ouvindo, que gostavam. Quando me ouviam, falava: nossa, você realmente é boa. Por favor, deixa seu nome, deixa seu telefone, a gente vai entrar em contato, a gente quer de novo. E assim foi. Então, o tanto de portas fechadas que eu tinha, eu também tinha de portas abertas em outros lugares. E olha, que a gente está falando de 96, 97, 98, onde nem internet tinha e o mercado era desse tamaninho em relação ao que é hoje. A gente agora está em 2020, tem estúdios em todos os lugares, pequenos, médios, grandes. Então, assim, é fácil você achar eles, você não tem que ficar fuçando para descobrir, você joga na internet, tá tudo ali. Uhum. Então, assim, nesse mundo de hoje, para você fazer o seu caminho e chegar onde você quer e tal, só de verdade depende de você. E você não desanimar e nem acreditar quando alguém te fala assim: não tenta não, é impossível. O que é impossível, gente? Sabe, assim, Você não sai de casa, né? Se for para de... acreditar nisso, não dá. Exatamente. E aí, quando você para e pensa: para eu ser um bom profissional em qualquer área, eu não vou ter que me esforçar? Em qualquer área. Para eu ser um profissional que vai ser disputado, né? Que eu costumo chamar de profissional irresistível. É aquele que todo mundo gosta, todo mundo quer trabalhar, por onde passa, vai deixando um rastro de: nossa, ele é ótimo, que legal trabalhar com ele, quero trabalhar com você de novo, hein? Você vai deixando esse rastro, porque você é um profissional irresistível. É isso que eu falo sempre lá na Sociedade Brasileira de Dublagem, é isso que eu ensino lá também. Você precisa ser um profissional irresistível na área que for, para que as pessoas queiram trabalhar com você. E quando trabalhar pela primeira vez, queiram fazer de novo, e de novo, e de novo. E aí não tem panela que resista a um profissional bom, irresistível, carismático, com ética. Não tem mercado que resista a isso. E aí não tem jeito. Pode ter reserva de mercado que tiver, pode ter panelinha que tiver. A pessoa que é boa com essas qualidades, ela vai entrar. Uhum. É minha experiência prova isso. A minha experiência quando eu comecei, a minha experiência como diretora de dublagem e a minha experiência agora que eu tenho a minha escola de dublagem já há quase 5 anos. É isso que eu vejo acontecer. Quando a pessoa é boa, é de fato um profissional irresistível, com ética e não desiste, logo, logo ela vira meu colega de trabalho, sabe? Sim. E o mercado, falando em mercado, agora você acha que está... bom, agora exatamente a gente está de quarentena, né? Mas até então vinha crescendo essa coisa do streaming, por exemplo, que gerou uma quantidade muito grande, né, de conteúdo audiovisual. Desculpa. Os bebês fizeram alguma coisa aí? Derrubaram o meu potinho de moedas. Novidade. Todas as moedas. Essas crianças. O seu pulou um aí atrás de você. Teve uma hora que pulou, assim, um gato. Eu adoro, me divirto. Pra você ter uma ideia, uma pesquisa da Netflix mostra que 4 entre 5 pessoas assiste Netflix dublado. Olha. Assiste conteúdo dublado. Não tem chance de um produto chegar sem ser dublado. Uma vez eu estava dando um workshop meu e aí tinha como aluna uma funcionária de alto escalão da Netflix. E aí ela falou para mim que ela estava ali justamente para pesquisar, para entender sobre dublagem, porque uma das questões primordiais quando ela comprava um projeto, ela era responsável por comprar os projetos, sabe? Séries da Holanda, ela passava pelo crivo dela para saber se ia ou não a Netflix comprar. Então, assim, a primeira coisa que ela via lá no orçamento, que ela via lá no contrato
Tem previsão de ser dublado? Ah, não. Ah, então nem vou comprar. Tem que ter previsão de ser dublado. Tem que ser dublado. Porque a Netflix, a maior parte assiste dublado. E aí a gente está falando de dublado e, assim, sem o menor preconceito. Sabe? Então, assim, porque a dublagem, antigamente tinha um preconceito de que as pessoas não gostavam, que era uma coisa muito popular. Isso realmente acabou. Hoje em dia, por exemplo, adolescente, 97% assiste dublado. As séries adolescentes. E os conteúdos adultos, um pouco mais de 50% assiste dublado. Então, assim, é um número muito, muito alto para não considerar. E a gente sabe que a dublagem deixa tudo para você, por exemplo. Se você está indo... Eu tenho uma amiga muito famosa que ela fala assim, nossa, eu te escuto toda noite. Por quê? Apesar dela falar inglês super bem, viajada, tal, famosa, tarará, de noite eu só quero relaxar. E aí eu coloco no dublado. E aí eu vejo o trabalho de vocês e eu vejo o quanto tem, como em qualquer profissão, como tem dublagem muito boa e dublagem muito ruim. Como em qualquer profissão. Tem professor muito bom e professor muito ruim. Tem contador muito bom e contador muito ruim. A única diferença é que a dublagem, como ela vai ficar eternizada, porque aquele negócio vai repetir, 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 repetir. Você pode, ainda mais agora no streaming, você pode botar a hora que você quiser. Aquela dublagem que não é boa, que é ruim, vai ficar passando ruim durante muitos anos. E aí, toda vez que você assistir, você vai falar, nossa, essa dublagem é horrorosa. Troca de canal. Em compensação, aquela dublagem que é excelente, que eu costumo falar que é aquela dublagem invisível, é aquela dublagem que você nem percebe que está dublado. Você assiste ao projeto e esquece que está dublado, de tão bom que está. Então, assim, e hoje em dia, respondendo a sua pergunta, sim, aumentou muito a demanda. Muito. Até por isso, deu a possibilidade de... Antigamente, o mercado era Rio e São Paulo só, né? Como eu falei. Hoje em dia, tem alguns estados aí que não existe um mercado, mas tem estúdio e que trabalha. Então, assim, não tem a menor chance de retroceder. Porque, assim, todos os projetos que vierem a partir de hoje serão dublados. Você pode ter certeza. Antigamente, a gente só dublava para passar no cinema conteúdo se fosse infantil, né? Desenhos, animações ou filmes infantis. Hoje, a gente dubla para cinema filme de ação, filme de terror. Entendeu? Eu canso de dublar filme de terror, que eu dublei recentemente para passar no cinema. Quando que antigamente ia se dublar filme de terror para passar no cinema? A gente só dublava quando fosse passar na TV. Mas por quê? Porque existe uma demanda. Isso é fato. Eu acho. E quando a gente vê uma dublagem que é muito boa, aí depois, por exemplo, você vê o mesmo personagem no original, e você fala, não, eu gosto daquele, cadê a voz dele, né? Tem vários personagens. Animação, eu adoro dublado. E vários personagens que ficaram muito marcados, assim, que eu não consigo suportar a voz original daquele personagem. Porque o dublado, para mim, que ficou como... É claro. Né? Eu sempre falo, se você começar a assistir um filme ou uma série dublada, segue na dublada até o final. Então, eu sempre oriento. Começou no original, vai até o final no original. Começou no dublado, vai até o final no dublado. E enjoy, entendeu? Seja feliz de todas as formas. Mas para não criar essa picuinha desnecessária. Exatamente, porque quando a gente começa a ver no dublado, você fica com essa identificação, não consegue mais ouvir a voz no original, por exemplo. E por outro lado, agora eu acabei de receber uma pergunta aqui de um espectador perguntando se tem uma fama injusta, porque o que acha das críticas injustas com relação à dublagem do Brasil? Não sei, porque... Vou te falar. Assim, a dublagem no Brasil, ela de fato, ela é considerada, e não apenas considerada, eu estudo dublagem ao redor do mundo, né? Eu sou uma pesquisadora disso. E ela, de fato, é uma das melhores do mundo. Ela está ali no topo, sabe? Sempre vai ter crítica, gente. Vamos parar para pensar. Qualquer trabalho vai ter crítica. Não existe unanimidade. Ponto 1. Ponto 2. Já falei. Tem filmes ótimos, tem filmes com dublagens ótimas e tem filmes com dublagens terríveis, né? Então, assim, você acabou de assistir uma dublagem terrível. Você foi para a internet e criticou. Tá tudo certo.
Agora, por que aquela dublagem foi terrível e você foi lá e meteu o dedo? Eu vou falar que a dublagem brasileira é ruim? Não, não é. Eu te garanto que não. Os meus estudos me provam que não. As cartas que eu recebo dos clientes me provam que não. O feedback que eu tenho dos distribuidores, Warner, Disney, Universal, Netflix, todos, me provam que não. Entendeu? Então, assim, a dublagem brasileira, ela de fato é uma das melhores do mundo. Sim. São os haters, né? Que sempre vai ter. É. E, ao mesmo tempo, por outro lado, é uma boa notícia que tenha uma abertura. Então, vai ter mais oportunidade também para quem está querendo começar, né? Não, total, total. O mercado para artista de voz, você pode trabalhar com dublagem, sendo locutor, colocando a sua voz para jogos de videogame, que a gente chama de localização de games, podcasts, audiolivros e voice-over. Então, assim, hoje eu devo estar esquecendo de alguma coisa, com certeza. Porque o mercado para artista de voz hoje, ele realmente abriu de uma maneira muito poderosa, muito bonita, muito necessária e muito democrática. Então, por isso que eu, inclusive, fiz essa mentoria, lancei essa mentoria e está sendo incrível, justamente para fugiu a palavra, deixar as pessoas muito conscientes do trabalho do artista de voz. E o que eu esqueci foi a voz original, que eu acho que é maravilhoso. Né? Acho sensacional. Sou diretora de voz original, sou uma entusiasta das animações. E imagina que delícia que é a possibilidade do artista de voz poder ter sua voz num projeto nacional brasileiro de voz original. Ó, que lindo! Né? Não, eu acho que a questão de dar a voz, né, para um personagem, você ser a primeira voz daquele personagem, né? Você tem um espaço muito legal para criar sem ser influenciado por algum original ou sei lá. E aí eu queria aproveitar para te perguntar como que é assim esse trabalho, essa comparação, assim, né? Não sei se você concorda com o que eu falei aqui. Ou Sim. se quando, então, você vai fazer então, uma interpretação, se você às vezes fica influenciada, entendeu? Por exemplo, você vai dublar um filme, você fica influenciada pelo original ou pela dublagem em espanhol? Ou tem alguma... Como que fica, né? A dublagem, ela é o último processo, é a última coisa a ser feita num processo de um filme. Então, o filme roteirizou, escreveu, escalou, começou a pré-produção, filmou, E aí, quando chego eu para dublar, aquela minha atriz que fez aquele filme, ela passou por todo um processo monstruoso para chegar naquele filme, para fazer aquele papel, para entregar aquele resultado. Aí eu, como atriz dubladora, eu não posso simplesmente ignorar tudo aquilo e fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu, como dubladora, preciso ser generosa o suficiente para fazer o que ela está fazendo, para buscar exatamente aquela intenção, aquele olhar, aquela respiração, aquela energia daquela personagem que ela tanto estudou para fazer. Isso é dublagem. E aí demanda, para eu conseguir dar esse resultado na rapidez que o mercado exige, demanda, por isso que eu falei, tem que aprender a dublar. A gente não leva filme para casa, a gente não leva texto para casa, a gente só descobre o que vai dublar quando chega lá no estúdio. Oi, tudo bem? Tudo bem? Um beijo e tal. Então, é uma série do Netflix, é um filme de terror e tal, na hora. Nossa. Entendeu? E aí corta para a voz original. Enquanto a dublagem é a última coisa a ser feita, na voz original, a voz é a primeira coisa a ser feita. Quer dizer, uma das primeiras, né? Primeiro teve escrever um roteiro, teve a bíblia das personagens, e aí já escala. E aí a gente grava os atores com o script na frente, sem ter imagem, sem saber como aquilo vai ser animado. Literalmente, a voz original é uma criação, enquanto que na dublagem não existe criação. Você percebe? Na dublagem, eu preciso estar a serviço. Tem uma pergunta aqui dos espectadores que é assim: se o mercado de dublagem está aberto para pessoas com algum tipo de deficiência, tipo deficiência visual, por exemplo, ou sei lá. Porque também acho que quando você faz como o ator de dublagem trabalha com a voz, a aparência física dele não importa tanto, né? Então você pode fazer pessoas de idades, até gêneros diferentes do seu, né? Total. Mas aí tem duas questões distintas. Primeiro, eu, enquanto trabalho de atriz de voz, artista de voz, eu realmente, a minha imagem não importa, né?
É a minha voz que está a serviço. Então, assim, eu posso fazer todo tipo de personagem, né? Então, assim, eu posso fazer tudo isso. Ninguém sabe como é que eu sou, meu tamanho, meu... Não, o que importa é o que eu entrego na voz. Uhum. Agora, isso é maravilhoso. Agora, quando a gente pensa em um deficiente visual, isso já aconteceu na minha vida várias e várias vezes. Pessoas com deficiência visual querendo fazer dublagem, querendo estudar comigo. E aí o que eu explico é o seguinte: até hoje, 2020, ainda não existe uma forma de um deficiente visual dublar pelo seguinte: muitas vezes, quando a gente está dublando, existem labiais, existem coisas que a gente na dublagem a gente preenche, mas que no som original não tem. Mas que quando a gente vai dublar é gritante a situação. Quer ver um exemplo bem prático? A cena da minha personagem andando, chegando em casa, joga a chave na mesa e começa a falar com o filho e se joga na cadeira. Se você for ouvir o original, às vezes o que tem é uma leve respiração dela se jogando na cadeira. Só que quando eu vejo a cena, eu vejo que ela está exausta, acabada, reclamando, com os ombros caídos. O que eu faço? Eu estou dublando ela. Quando ela se joga na cadeira, no momento em que ela está se jogando na cadeira, eu coloco uma reação na palavra que ela está se jogando na cadeira. Então, vamos supor, na hora que ela está falando, e aí, meu filho, aconteceu isso. Vamos supor que seja isso. Na hora que ela está se jogando na cadeira, o que eu faço? Aí, meu filho, aconteceu isso. Eu faço porque eu estou vendo aquilo. Ou então, tem situações que existe a personagem fala assim, com a mão, né? Sai daqui, eu não quero mais te ver. Não, eu não quero mais te ver. Sai daqui, eu não quero mais te ver. Aí, sai daqui, eu não quero mais te ver. Só que eu, enquanto atriz, tô vendo que o sai daqui, ela tá com o corpo assim. O eu não quero mais te ver, ela botou a mão para lá. Eu, enquanto atriz, sei que esse gesto, ele é muito teatral e muito forte para eu ignorar. Eu tô vendo isso. O que eu faço? Eu, quanto dubladora, inverto. Em vez de eu falar, sai daqui, eu não quero mais te ver, eu coloco, eu não quero mais te ver, sai daqui. Tem muita labial, muita, que a gente não faz ideia, que quando a gente coloca no som, fala, gente, não tem som nenhum. Mas, em compensação, a pessoa tá lá, encostada no muro, a atriz no filme, né? Ligando lá para alguém. Batendo um monte de boca. Quando eu tô vendo isso na dublagem, mesmo que eu não tenha som, eu coloco. Ai. Eu coloco, porque tem no corpo. O corpo me mostra. Então, assim, essas coisas, um deficiente visual não tem como saber. Então, quando eu falo dublagem é imagem, e eu falo que até hoje eu não sei como botar um deficiente visual para dublar, é por causa disso. Entendeu? Sim. Porque a dublagem não é o que a gente ouve. O que a gente ouve, menina, é 60%. Ou até 50%. É meso, sabe? É o que a gente ouve com o que a gente vê, mas na real o que a gente vê é o que realmente importa, porque é ali que eu vou encaixar a minha voz, sabe? Sim. E mudando de assunto um pouco, lembra quando você estava falando, tem vários tipos de trabalho que você pode fazer com a voz, né? A narração, o audiobook, sei lá o que e tal. Eu queria saber um pouco, assim, qual foi o maior desafio? Um trabalho, assim, que você falou, nossa, esse foi muito difícil de fazer. Olha, eu tenho agora, aconteceu ano passado. Eu ainda não posso falar sobre ele. Se você quiser, ele vai ser lançado e a gente até faz uma outra live quando ele for lançado para eu contar que vale a pena. É um trabalho para o Spotify que ainda não foi lançado, que nunca tinha sido feito em lugar nenhum do mundo. E aí aconteceu, o Spotify comprou lá nos Estados Unidos, transpôs para o Brasil e eu fui a diretora. Eu não posso falar absolutamente nada ainda. A previsão para ser lançado seria agora, final de abril, só que ia ter aquele mega lançamento, sabe, com imprensa, os atores, todos os principais são atores famosos, e aí ia ter todo o movimento, e aí com quarentena não rolou, e eu não sei quando ele vai ser lançado. No final do ano passado,
o Spotify fez um evento de 2 dias chamado Summit, só para pessoas que fazem podcast, só para podcasters, e me convidou, junto com a minha fonoaudióloga, para falar num dos painéis sobre a importância da voz, da importância da voz. Sensacional. Mas eu não posso falar! Então, assim, quando for lançado, a gente se mantém em contato e a gente pode fazer uma outra live onde eu explico tudo isso, o que foi, porque vale muito a pena para nós artistas, para quem é artista de voz, saber o desafio que foi, como que eu resolvi e como que a partir de então as coisas vão mudar por conta de uma demanda. Sabe? Tá. Agora, Tô curiosa. Tirando isso que eu não posso falar ainda, eu acho que é sempre desafiante quando nós... Agora eu vou falar como dublagem. Quando, por exemplo, dublar a Casa de Papel. Na Casa de Papel, eu dublei na 3ª e na 4ª temporada a detetive Sierra. Não sei se você viu. Uma grávida. Sim. Né? Então, assim, quando a gente dubla espanhol, quando a gente, em português, dubla espanhol, beira o desesperador. Por quê? Quanto mais próximo à língua, mais difícil é de dublar. Então, por incrível que pareça, quando é espanhol, principalmente o espanhol da Espanha, que é muito rápido. O espanhol do México é mais cadenciado, eles falam devagar e tal. O espanhol da Espanha é uma metralhadora, igual o português do Brasil. Todo mundo fala muito rápido e fala jogando fora. E para completar, tem uma língua entre os dentes, né? Muito difícil. Barcelona. E aí, o que acontece? Tem aquelas palavras que são idênticas em português e tem as palavras que são completamente diferentes. E aí, quando a gente vai dublar, as palavras que são idênticas batem lindamente. E aí vem uma palavra idêntica, uma diferente. Idêntica, diferente, diferente, idêntica, idêntica, diferente, diferente, idêntica. Aí você fala, nossa, coisa mais mal dublada. A sensação que dá visualmente. Segundo, a gente tem que falar muito rápido, porque eles falam muito rápido. Então, por exemplo, dublando a Casa de Papel foi muito desafiante, tanto a 3ª quanto essa agora, porque a tradução nunca vem muito legal pra gente. Então, assim, não é à toa que eu criei logo, eu e a minha sócia, o curso de tradução para dublagem. Foi o primeiro curso da nossa empresa, de tanto que eu falava mal de tradução para dublagem. Então, assim, a tradução, ela nunca me vem muito boa. E aí a tradução entra numa, que eu não entendo por quê, de dar uma resumida. E aí tira os pronomes. Só que a mulher lá falou todos os pronomes, mas a tradução tirou. A mulher lá repetiu a palavra, só que a tradução tirou. E aí cabe a mim e a direção ficar ajeitando o texto, botando palavra que a tradução tirou e ainda botando outras palavras para poder bater rápido, igual aquele monte de labial enlouquecida. Entendeu? Junta isso com uma atriz maravilhosa, disruptiva, que faz as coisas de uma maneira que você não imagina. Quando você pensa que ela vai fazer de um jeito, ela faz... quando atriz, né? Quando você pensa que ela faz de outro. Ela me surpreende a cada intenção, a cada movimento de interpretação. Junta tudo isso com o espanhol da Espanha, com a tradução ruim, com o texto faltando. Gente, a sensação é que eu precisaria fazer aquilo com muita calma, um pedacinho por dia. Mas pergunta se a gente tem esse tempo. Claro que não. É tudo assim. Chega lá para gravar 3, 4 episódios. Vai. Então, assim, Casa de Papel foi realmente delicioso, mas trabalhoso pra caramba. Foi um desafio de dublagem, foi o último desafio que está na minha mente, assim, que eu lembro o quanto eu me esforcei para chegar naquele resultado. Eu faço a tradução, né, para dublagem. Ah, que maravilha! Porque eu sou roteirista e aí eu escrevo em português, a gente faz toda a voz guia em inglês, porque lá para os Estados Unidos tem que ter a boquinha batendo, senão eles não gostam, né? Eles não aceitam o dublado. Mas o povo aqui no Brasil está acostumado que a boquinha não vai bater, tudo bem. Aí antes de ir para a dublagem eu ainda dou uma revisada para ver se tá batendo com o inglês, como que tá. E justamente o inglês, as sílabas são menores e às vezes tem uma palavra com muitos caracteres que você fala tipo rapidinho. Aí eu dou uma resumida também por conta disso, mas eu fico olhando para ver se a frase tá no mesmo tamanho, Mas ó, vou falar para você o que eu falo para os meus alunos de tradução para dublagem.
você nunca sabe quem é que vai dublar. No seu ritmo, aquilo estava muito grande e você deu uma resumida. Mas se você pega uma atriz como a Mabel, que fala muito rápido e que pega todas as sílabas, que é píssica em conseguir pegar todas as sílabas, que quer falar exatamente o que a atriz está falando sem tirar, sem resumir nem nada. Se você pega uma atriz como eu quero mais é que você me coloque tudo ali, deixa que eu resolva. Uhum. Por exemplo, tem uma série da Tina Fey, uma atriz sensacional que eu dublo de vez em quando, chamado 30 Rock. A Tina Fey é maravilhosa, ela é a protagonista da série, ela escreve a série, ela é humorista americana. E ela fala muito rápido. Inclusive, é uma das graças dela, falar rápido, jogar fora a piada falando muito rápido. Uhum. É um modo de humor dela, um modo de fazer humor. E nessa série, ela e o Alec Baldwin faziam isso de propósito. Quanto mais rápido, mais engraçado. A minha sorte foi que quem pegou para traduzir a série que eu estava dublando foi a Rayane, minha sócia, minha esposa. Nossa. Então ela me conhece. Então o que ela fez? Ela não resumiu nada, ela botava tudo lá. Botava, deixava. E porque ela sabia que quando chegasse no Bendito Estúdio, e quem dublava o Alec Baldwin é o Márcio Simões, um outro diretor que tem essa mesma pegada que eu. Ele fala muito rápido e ele adora. Se o ator está falando muito rápido, eu tenho a obrigação de falar rápido. Eu não posso não conseguir. Isso não passa pelo meu escopo. Eu tenho que conseguir. Ele está falando rápido. É proposital. Faz parte da interpretação dele. Então, assim, como ela sabia que era Mabel e Márcio Simões, ela deixava tudo lá e a gente se virava. Porque quando eu pego uma situação, como eu estou falando da Casa de Papel, em que estava tudo diminuído, estava tudo meio resumido, você tem que inventar, né? Eu ia ficar botando amor, o que a gente perde de tempo em estúdio botando texto. Você não faz ideia. Não, então, eu já vi, porque às vezes chega a dublagem de um roteiro que eu fiz. E aí eu vejo que eles inseriram umas coisinhas a mais. Exato. Mas também então, o meu é para criança, né? Aí tipo, os nossos dubladores são crianças. Tá. Que, aliás, é outra coisa que eu ia te perguntar, porque a gente sempre achou muito fofo trabalhar com dublador criança para animação. E porque fica, né, aquela personalidade de criancinha, fica muito bonitinho, assim. Agora, e trabalhar com criança no estúdio, né? Quais são os desafios? Não sei se você tem o hábito, né? Sim. Recentemente lançou um vídeo no meu canal, no canal da Sociedade Brasileira de Dublagem, onde o título do vídeo é Como é dirigir criança na dublagem. Precisa respirar. Porque já chegou da escola, já almoçou, chegou lá, vamos trabalhar. Eu falo, uou, vamos tirar 10 minutos? 10 minutos? Ué, pra quê? Nada, só pra conversar, senta aí. Senta aí, sabe? Ou então fico lá conversando com a mãe, em vez de chamar logo pro estúdio, sento do lado da mãe e fico, e aí, como é que foi a aula hoje? Correu tudo bem? Tem dever para fazer? Tem dever de quê? Eu deixo a criança dar uma relaxada, porque assim, não faz o menor sentido a gente exigir de uma criança o mesmo tipo de trabalho que a gente exige de um adulto. Outra coisa, com criança, a gente tem que saber o tempo de estúdio. Deu uma hora de estúdio, dá um tempo, sabe? Então, assim, o que é muito delicado, muitas vezes, é que a gente sabe que aquela criança, ao sair do estúdio, vai correr para o outro, e vai correr para o outro, só vai chegar em casa de noite. E aí, quantas e quantas vezes, nesses meus anos todos, já sentei do lado de mãe, de pai, de tia, de vó. Ele tá febril. Não leva ele para outro estúdio, não. Entra em contato. Fala que ele tá febril. Vai para casa descansar. Amanhã ele acorda cedo porque tem aula. Não, mas é porque o prazo já estão em cima de mim. Mãe, ele tá febril. É uma criança, ele só precisa dormir um pouquinho. O estúdio dá um jeito, conversa com o cliente, explica que a criança passou mal. É uma criança. Então, assim, é muito delicado isso, sabe? Eu sei que a minha opinião sempre foi meio controversa, porque eu saía falando isso para todos os pais, mães, avós, pelos estúdios de dublagem. Eu sempre falei isso, porque, para mim, criança tem que ser criança. Entendeu? E aí, se ela quer trabalhar, que maravilha, mas tem que ser nas condições ideais para uma criança. Agora, não tem a menor dúvida que quando a gente vê um projeto onde tem criança, seja live action ou animação, e foi uma criança que fez, o resultado é sensacional. Muito mais vivo do que se fosse uma menina ou uma mulher fazendo voz de criança. Com certeza, também acho. A gente sabe disso. Fica lindo, fica lindo, fica lindo.
Mas é só isso. A minha opinião é só essa. É só respeitar o fato que é uma criança que está trabalhando. Entendeu? E aí tem todas as regalias, e a palavra é essa mesma, é regalia. Crianças merecem regalias. Entendeu? Crianças merecem parar e ter pão de queijo. Ou então ter Claro. um doce, ter um chocolate. Quem dirige criança tem que ter uma gavetinha com doce e chocolate. Falar, o que você quer escolher da minha gaveta hoje? Sabe assim? Tem que ter. Porque criança é isso, é lúdico, faz parte do universo dela. Né? Com certeza. Eu Não, e adoro. depois, se a criança está cansada ou mal-humorada, o trabalho não vai ficar tão legal, né? Então não vale nada a pena. E aí fica insistindo, aí remarca, porque a criança não está rendendo. Não deu, era para fazer tanto, conseguimos fazer metade. Ah, meu Deus. Aí a criança vê essa pressão, é pior ainda, né? Tem que estar no cronograma, né? Que pode ter imprevistos, que pode precisar fazer 2, 3 vezes, né? É isso. Tem que botar, quando tem criança, tem que botar no cronograma e tem que botar uma pessoa para dirigir que tenha toda essa sensibilidade. Você não pode botar para dirigir criança um diretor ou uma diretora que você sabe que não vai ter essa sensibilidade, ou que não tem paciência, ou que tem rompantes de humor. Não dá. Você, como dono de estúdio, você tem que ter essa sensibilidade de saber para quem você vai passar o projeto onde tem crianças, entendeu? Então, tá vendo? É uma série de questões, é uma série de fatores. Não é simplesmente chegou, vamos lá e faz. Não. Tem que ter alguém para cuidar, fazer essa curadoria, fazer essa produção de maneira acertada, sabe? Afinal de contas, é um trabalho artístico, né? Com certeza. Não, e eu acho que a criança ela não tem a autoconsciência que um adulto tem de falar, olha, eu tô cansada, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não tem. Ela só fica mal-humorada, né? Exato. Ela para de falar. Quer ver uma coisa que elas fazem? Que é quando estão assim, mal-humorada, cansada e tal? Tá lá dublando, tá lá ensaiando, né? Aí acabou de passar o pedacinho. Quer ensaiar de novo? João, eu tô falando com você. Ah, oi. Você quer ver de novo? Não, não precisa. Tá, pode gravar? Aham. Sabe? Isso acontece muito, muito. Enquanto a criança está tranquilona, quer ver de novo? Não, não precisa. Sabe? Tá ali com você, tá tendo troca. Não, se fosse um adulto, diria, né? Olha, eu preciso de 10 minutinhos, dá para me esperar, vou lavar o rosto. E a criança não percebe que ela precisa, né? A gente que tem que perceber. E ela ainda tem medo. E ainda tem medo, né? Minha mãe vai brigar, o estúdio vai brigar, nunca mais vão me chamar. Tem uma série de coisas. Com certeza. Né? Sim. Você se dirige às vezes? Como que é? Sim, porque assim, como eu sou dubladora há muito tempo e sou diretora de tanta coisa, né? De dublagem, de voz original, de narração, de locução. Então, assim, as pessoas do mercado já me conhecem. Então, muitas vezes vem um trabalho para mim, e aí, aí não preciso nem enumerar os motivos, cada hora é um motivo, né? Fala, Mabel, preciso que você faça a autodireção, tudo bem? Ele já vem com a demanda, entendeu? Mas eu sei que essa demanda é porque é para mim. Eles não fazem isso com todo mundo porque eles precisam conhecer a pessoa para saber que a qualidade vai estar lá irrepreensível. E aí, quando você faz autodireção, você costuma ter um percentual a mais. Entendeu? Porque você está se autodirigindo. Eu, particularmente, adoro ter alguém me dirigindo. Porque eu fico mais tranquila. Entendeu? Eu fico mais tranquila para poder executar o meu trabalho de artista, de atriz, de dubladora, de artista de voz. E aí tem alguém me direcionando, alguém de fora. Ah, acho que você pode fazer melhor. Tenta de outra maneira. Enquanto quando eu estou me autodirigindo, eu tenho que ficar muito esperta, né? Eu faço, paro, volto, deixa eu ouvir o que eu fiz, não, posso fazer melhor. E fica sempre uma tensão. Quando tem alguém me dirigindo, eu fico na brincadeira, na diversão de estar, sabe? Ah, faz de novo. Ah, tá, vou fazer de novo. Ah, o que você acha dessa? Não, acho que você pode fazer melhor. Vamos ver, vamos ver. Ah, não, posso fazer melhor. Essa troca é muito legal. Eu não abro mão da diversão. Maravilhoso. Não, eu acho que... E aí, na autodireção, você tem, né, uma preocupação a mais, né? Que é Você tá fazendo 2 coisas, né? Não tem como outro jeito de falar. Você tá fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo. E quando você está sendo dirigida, você pode confiar, né, naquela pessoa. Exatamente, exatamente. É muito mais gostoso, né? E é o que eu estava falando, eu não abro mão da diversão. Para mim tem que ser legal.
sabe? Uhum. Mesmo que seja um documentário sério, de um tema denso, triste, ainda assim tem que rolar o enjoy. Aproveita a jornada, sabe? Não dá para ser um trabalho burocrático, porque não é um trabalho burocrático e eu nunca vou dizer que é, e eu nunca vou deixar que seja, por mais que tenha estúdios e pessoas e profissionais que tentem, que tem, eu falo, oh, não é assim para mim que funciona, não é assim que eu ensino, não é nisso que eu acredito, sabe? Eu realmente faço de outra maneira, porque eu sei que isso vai se refletir quando o trabalho ficar pronto. Uhum. Quem assiste sabe, dá para ver como eu ouço isso. Mabel, quando eu ouço suas dublagens, parece que você está falando para mim. Ou então, parece ser tão natural. Ou então, flui de uma forma. Ou então, está sempre tão viva. Cada pessoa fala de um jeito. E eu sei que é por causa disso. Porque eu realmente me entrego. Nunca vou deixar que seja burocrático, sabe? Sim. E depois tem essa questão, né? Eu acho que se reflete no trabalho, mas também na sua vida, né? Isso é qualidade de vida. Você trabalhar feliz. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no dia a dia, mesmo o trabalho artístico, ele fica burocrático se você deixar. E aí, você sabe disso. Você sabe disso. E aí, quando você está na pressão de entregar um projeto, ou entregar por causa do prazo, ou você não teve jeito, você vai ter que trabalhar até 11 da noite, dublando, para poder, não sei o quê, porque amanhã tem uma hora que bate todas as cracas, sabe? Bate cansaço, bate mau humor, bate por que eu aceitei, bate não estou sendo pago bem o suficiente para fazer isso, bate um monte de coisa, um monte de paranoia. Então, assim, eu busco de verdade me precaver dessas coisas, sabe? Então, assim, eu me dou alguns luxos já nos últimos anos, que eu não quero trabalhar até 10 da noite, sabe? Ou então, eu vou evitar dublar às 8 da manhã, porque às 8 da manhã eu ainda não estou acordada direito. Ou não vou trabalhar com aquela diretora, porque ela é muito grossa, ela me trata muito mal. A minha, todo mundo. Então, eu me dou o direito de não trabalhar mais com ela. Entendeu? Eu fui tomando umas posturas em prol de manter isso que eu te falei. Porque para mim a diversão é importante. Para mim, eu quero continuar gostando do que eu faço. Eu quero continuar ensinando para as pessoas com essa paixão que você vê que eu ensino, sabe? É por causa disso que eu me tornei a profissional que eu sou. Eu não vou abrir mão disso, sabe? Porque senão vira fábrica de salsicha, que eu brinco, que é embrulha e manda, embrulha e manda, embrulha e manda, embrulha e manda. Entendeu? Com certeza. E isso reflete no resultado, com certeza. É claro, é claro, é claro. Tem uma pergunta aqui, ó. Os estúdios de dublagem seguem regras em comum? Um dublador pode se queimar por trabalhar no estúdio errado? São duas perguntas distintas. Os estúdios de dublagem seguem regras em comum, sim. A gente tem um acordo coletivo de trabalho. Então, que está lá no site do SATED, que é o nosso sindicato, Sindicato dos Artistas. Então, o Rio de Janeiro segue o acordo coletivo do Rio, o de São Paulo segue o acordo coletivo de São Paulo, que são praticamente idênticos. Então, assim, a gente sabe como vai receber, isso é bom, isso regulariza. Agora, a segunda pergunta é: as pessoas podem se queimar por dublar? Trabalhar no estúdio errado. Não existe estúdio errado. Se aquele estúdio não tá trabalhando conforme as normas do acordo coletivo, ele nem trabalha. Ele nem consegue trabalho. Porque o SATED não vai deixar, os clientes mesmos não vão mandar, porque sabem que não, entendeu? Os dubladores não vão lá porque sabem que não pagam direito, ou que não marcam direito o texto. Então, assim, não existe isso. O estúdio que está trabalhando, todos eles trabalham da mesma forma das regras. Elas existem para nos organizar. Tem um dublador que eu amo no Rio de Janeiro, que é um excelente ator, chama Luiz Carlos Percy. Ele começou a dublar depois dos 40. Não tem menor problema. Você pode começar a dublar criança, desde que você saiba ler muito bem, né? Porque a dublagem precisa de uma leitura muito rápida. Então, criança pequenininha, ela pode dublar? Pode, ela lê muito bem. Ela lê super bem, então pode. E você pode começar a dublar
com 60 anos. Que, inclusive, tanto elenco. Porque não tem tanta gente assim de 60 anos, entendeu? E aí acaba botando aquela pessoa que não tem essa idade, pedindo para engrossar a voz, para envelhecer, para poder conseguir dublar, porque não tem tanto elenco assim de vozes mais velhas, de senhores e senhoras. Então, assim, de verdade, você pode dublar, começar a qualquer tempo, em qualquer idade. Isso é genial. Tanto na dublagem, quanto na voz original, quanto na locução, na audiodescrição. Não tem lugar nenhum que te fala, mas é porque eu já tenho 45 anos. Ok. Você é atriz? Você aprendeu a dublar? Então tá, vai lá, vai buscar sua... Você deseja ligar? Gente, a Siri, ela fala comigo sozinha, ela é muito louca. Então, assim, eu acho isso muito legal, porque... E não é papo furado, eu já vi isso acontecer várias vezes. Senhores e senhoras começaram a dublar, sabe? Com 40, 45, 50, 55, 60, 65. E o que é mais legal na dublagem é que uma vez eu conversando com um neurologista, ele me falou que a dublar é como se acionasse o mesmo lado do cérebro que a gente aciona quando a gente aprende uma segunda língua. Então, assim, o nosso cérebro fica em funcionamento de uma maneira muito intensa. Sabe aquelas pessoas que ficam fazendo palavras cruzadas para poder manter a mente funcionando depois que ficam mais velhos? Quem é dublador ou dubladora não precisa de palavras cruzadas.